Olá, tudo bem? Muito boa noite para você. Você que está ligado aí na TV Brasil Central, também está ligado na TV Alego. TV Alego, que é de Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Por que as duas? Porque as duas têm uma parceria, né, de troca de conteúdo, de troca também de profissionais. Né? Eu, por exemplo, estou aqui na Assembleia Legislativa, mas apresento esse programa pela Assembleia Legislativa, pela TV Alego, mas apresento também através da TV Brasil Central, que nesse momento une o sinal com a TV Alego. As duas emissoras juntas, levando até você a melhor informação. O assunto de hoje é um assunto bom para você discutir, junto conosco e junto também das pessoas que a gente convida para vir ao estúdio. É um assunto que a gente começou a tratar na edição de ontem, quando o programa entrou no ar, veio a notícia de que o STF estaria definindo regras para punir empresas de comunicação que divulguem fake news, notícias falsas. Os detalhes para você entender melhor essa decisão, essa tese, né, que foi formada lá dentro do STF, a gente vai receber aqui uma pessoa que é jornalista e também trabalhou durante quantos anos? 20, 30? 29 anos. 29 anos na editoria de judiciário do jornal O Popular. 30 anos. Se afastou das informações que vêm lá do judiciário, né? Ela é muito bem informada, ela tem pleno conhecimento de todos os assuntos que acontecem nesse país, é lúcida demais até. Trabalhei com ela, tive o prazer de trabalhar com ela, minha querida jornalista Valdinéia Ladislau. Tudo bem, Valdinéia? Boa noite. Tudo bem, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com você, só que a minha opinião vai te surpreender um pouco. Você sempre surpreende a gente. Quando a gente acha que você está tendo assim, um comportamento de esquerdista, você vira direitista. Não, mas nunca fui de esquerda. Não? Nunca. Mas é quando a gente acha que você quando a gente acha, a Valdinéia está com uma opinião mudada. De repente ela coloca tudo no lugar e entrega isso para você formar a sua opinião sobre esses assuntos. Censura no Brasil, não dá, né, gente? Liberdade de imprensa, liberdade de expressão, são coisas que não podem ser mudadas, são coisas que têm que ser respeitadas. Tudo isso está na Constituição, e a Constituição foi feita com muito trabalho, a gente sabe disso, lá em 88, foi feita com muito trabalho para que ela seja respeitada e norteie a vida de nós brasileiros. Você pode participar desse programa dando a sua opinião através do nosso WhatsApp 98200-3223. 98200-3223. Você pode mandar a sua mensagem e assistir ao programa também através dos canais do YouTube, da TV Brasil Central e também da TV Alego. Bem? Boa noite, Goiás. Está no ar. Muito bem, já estamos voltando e vamos começar a ser, por enquanto, um bate-papo, né? Mas pode ser que esse bate-papo seja um pouco mais acalorado com a chegada da segunda convidada, né? Nós temos mais uma convidada, que é a doutora Thaís Moraes, que é advogada e conselheira seccional da OAB do Estado de Goiás. Ela está presa no trânsito, mas daqui a pouco chega. Esse trânsito é infernal, né, Rogério? Que horas quando você chove, né? Para chegar aqui? Não, mas cheguei com antecedência, era 6h30, por aí. Porque você gosta das coisas, os pingos nos is, como diria o nosso jornalista lá de São Paulo, como é que é o nome dele? Esqueci dele. Enfim, na Jovem Pan, que é o presidente, o Reinaldo Azevedo. Um abraço para ele, né? Um abraço para ele. Faz um belo trabalho. Mas vamos lá. Valdinéia, eu quero começar ouvindo você, né? Você que é atenta, observadora, você saiu do jornalismo, se aposentou, não é isso? Dedique-se agora à vida de escritora, já está no 7º livro. 8 livros. 8? Tem 8. Tem mais um vindo ou esse será o oitavo? Eu tenho 9 que está pronto, mas ainda estou aguardando, deixando ele lá, quietinho. Olha, que legal, que legal. Parabéns, né? Pela disposição. Escrever um livro já é difícil. Escrever 9, imagina. Mas vamos lá, vamos escrever a história desse programa aqui. Você apurou o que em relação a essa tese estabelecida pelo STF? O que é que muda na vida da população? O que é que muda na vida dos jornalistas? O que é que muda na vida das empresas de comunicação? É censura?
Não, eu não entendo que seja censura. Na verdade, isso sempre existiu. Isso sempre existiu. Na década de 90, eu fui processada, trabalhando lá no Popular, por uma notinha assim de 4 linhas, que eu dei na coluna Direito e Justiça, no ponto de informações. Luiz Otávio. Eu dei uma notinha, porque um advogado muito chateado de uma comarca de interior, ele já tinha mandado várias vezes, e aí eu fui conversar com ele um pouquinho, e ele reclamando de um magistrado lá da comarca, que só ficava na comarca terça, quarta e quinta. E isso todo mundo sabia. Juízes de interior, eles iam embora na quinta-feira à tarde e voltavam na segunda-feira, quando chegava na comarca. E eu dei a notinha. Só que a pessoa, né, porque eu dei o nome da pessoa, quem é que fazia isso e tal, ficou indignada, disse que aquilo estava ferindo a honra dela e ela entrou com uma ação de indenização por danos morais, pediu na época 700 mil. Vixe. 700 mil reais. O bicho foi imparável aqui. Isso. O bicho saiu com um susto mesmo. Por exemplo, nós não ganhamos a ação, eu digo nós porque ela processou o jornal, porque é claro que de mim ela não ia receber esse dinheiro nunca, né? Eu não teria para pagar. Mas ela processou o jornal e a mim com base na legislação que já existia na década de 90. As pessoas pensam que é novidade, isso não é novidade. Já está na lei. Já está na Constituição Federal e no Código Civil também. O Código Civil também prevê ação de indenização para alguém que sofreu um dano moral. E uma notícia, ela pode causar um dano moral. Claro. Né? Uma notícia, ela causa um dano moral. E a Constituição Federal diz isso já, juntinho com a liberdade de imprensa. Não é censura, é liberdade de imprensa e a possibilidade da pessoa que se sentiu ofendida recorrer à justiça. Isso sempre existiu. Essa é uma das poucas decisões do STF dos últimos 4 anos que eu não tenho o que dizer. Talvez a única novidade aí é que não é em relação a empregado da empresa, né? Eu era empregada da empresa, né? Do Grupo Jaime Câmara. E no caso é até pessoa entrevistada, uma pessoa que chega lá e vai fazer uma entrevista, né, que fala alguma coisa, que a empresa pode ser responsabilizada agora a partir lá. Nossa segunda convidada está chegando, chegando, se acomodando, está com o microfone já? Sim. Tudo bem. Então deixa eu apresentar aqui a doutora Thaís Moraes. Desculpa, Valdinei. Sim, a gente continua. A gente acabou interrompendo, só para complementar. Thaís Moraes, que é advogada e conselheira seccional da OAB Goiás. Confere? Confere. Boa noite, Boa noite. Paulo. Boa noite. Boa noite, Valdinei. E sempre um prazer estar aqui na TVC, na TV Alego, e com um tema muito importante, muito caro às nossas liberdades e ao jornalismo brasileiro. Né? Tá bem, daqui a pouco eu quero saber desse ponto de vista da senhora com mais detalhes. Ao que parece, vai ser discordante da Valdinéia, porque a Valdinéia até agora está dizendo que está tudo bem, não mudou nada. Não só mudou. Não, é porque é isso que eu não entendi. A única coisa que eu vi que acrescentou, eu também não vi a decisão toda, eu vi uma notícia. A única coisa que acrescentou foi essa questão de entrevistados, da empresa ser responsável, né, conjuntamente com um entrevistado que fale alguma coisa que vai ofender alguém, né, alguma inverdade que ofende alguém. Me explica melhor, parece que houve uma confusão. Você repetiu entrevistar 2 vezes, me parece, desculpe se eu estou errado, mas qual é a sua dúvida? Não, a minha dúvida é porque antes... Por que você achou errado nisso? Não é que... É porque o que a gente vê? Uma empresa de comunicação, sim, ela é responsável solidariamente com o seu empregado, entendeu? Sim. Igual o caso, a pessoa lá, o juiz me processou e processou o jornal, entendeu? Sim. Mas ela perdeu porque eu provei que ela ia só ter essa quarta e quinta mesmo. Então, uma verdade pode até machucar. Mas você não pode ir na justiça porque alguém disse a verdade. Entendeu? A verdade pode até machucar. Quem teria cometido então essa fake news teria sido o próprio juiz. Não é fake news. Ela esperneou, né? O direito esperneantes, né? Ela esperneou que ela queria ser indenizada. Ela achou que eu não tinha como provar
que na verdade ela realmente fazia aquilo que eu disse que ela fazia, entendeu? Agora, o que eu vi nessa decisão parece que é só essa a diferença. Agora não, vem uma pessoa, vocês estão entrevistando alguém, às vezes vocês não sabem nem direito o que essa pessoa vai falar, e de repente essa pessoa vem e fala coisas, porque eu não entendi pelo que eu li, a não ser, pode me esclarecer, se a decisão fala assim, ela disse inverdades, que também é muito subjetivo. Essas inverdades precisam ser comprovadas, senão, por que é inverdade? Porque alguém está dizendo que são inverdades? Né? Então, só a minha dúvida é essa. Se a pessoa ofendida é que tem que entrar com a ação, ou é o Ministério Público que vai poder entrar com a ação? Isso eu não entendi. Pelo que eu li, não tinha esse detalhe. Sim, doutora Thaís, ajude a gente a entender melhor isso aqui. Claro. Até acompanhando o seu raciocínio, eu achei interessante esse apontamento da validação daquilo que foi posto, daquilo que foi discutido dentro dessa tese, né? Que, até deixando muito claro inicialmente, é uma tese de um julgamento específico, oriundo de 2013, de uma ação de um deputado federal, né, contra um veículo de comunicação, que traz um balizamento que futuramente, né, bem em breve, se tornará um balizamento geral para todos os julgamentos de ações congêneres, quais sejam aquelas de reparação de danos, numa linguagem mais popular, naquelas de indenização, contra veículos de comunicação, principalmente por conteúdos que tenham injúria, difamação ou calúnia. E essa repercussão geral, ela sim terá uma aplicação direta em todos os casos a serem julgados a partir de agora, né? Que a partir, na realidade, da publicação disso. Mas o que acontece? A gente tem uma linha muito tênue quando a gente coloca a liberdade de expressão e outros princípios como dignidade da pessoa humana, direito à imagem, direito à honra. Quando a gente baliza, falta esse equilíbrio entre esses dois lados, é comum que essas ações vão, né, cheguem ao judiciário para decidir se aquilo ali de fato feriu o direito de uma pessoa ofendida ou aquilo é a liberdade de expressão. Então, assim, esses processos, eles têm esse questionamento que é igual para todos, por isso é uma repercussão geral. E são julgamentos que, à medida em que a tecnologia avança, o uso das tecnologias avança para a divulgação de notícias, esses processos têm crescido. Então, por isso vem essa repercussão geral. Mas eu até falei que eu achei interessante, porque quando a gente percebe um jornalismo praticado de forma ética, causa espanto, sim, porque parece que é o mais do mesmo, né? Então não é coisa assim a se tanto preocupar, porque, por óbvio, um jornalismo praticado de forma ética, ele verifica as notícias que são inverídicas, que não são inverídicas, verifica o seu conteúdo, verifica inclusive o que aquele entrevistado falou, para oportunizar talvez um direito de resposta ou até mesmo um esclarecimento local. Então, para quem já tem essa prática para si, realmente é mais do mesmo. Da apuração, mas aí, doutora Thaís, me perdoe interromper, eu até gostaria de pedir, a senhora chegou com o programa já no ar, né, a Valdinéia chegou um pouquinho antes, e a gente não teve tempo de conversar, né, de cumprimentá-la pessoalmente aí pertinho. Mas eu gostaria para o telespectador e para mim também, como jornalista, talvez até para a própria Valdinéia, eu gostaria de entender o seguinte: a senhora entende que essa tese do STF ela é direcionada à imprensa de uma forma geral? Ou seja, rádio, jornal, televisão, rede social eu estou incluído aqui como imprensa, porque eles se consideram imprensa também, né? Todo mundo que tem veículo que está só em rede social que tem mais audiência do que TVs abertas. Vale para a imprensa toda, ou a senhora acha que ela tentou direcionar isso para o jornal impresso e para a mídia social, as redes sociais? Eu entendo que vale para toda a imprensa. Para mim, o ponto de partida disso é a divulgação de informação, né? Para a segurança daquela informação que está sendo ofertada, que está sendo divulgada, e as pessoas envolvidas. Então, nesse caso, a imprensa em geral. Vale para todo mundo. Aí a gente fica com aquela hipótese. Eu ia pedir um pouco atrás agora, para a gente correr um pouco, que o tempo aqui passa de uma forma diferente de lá fora, né? Você que está acostumado a vir aqui
e participar de programas de televisão sabe disso, que o tempo voa. Então eu pediria, senhoras, desculpa, eu costumo pedir isso antes de começar o programa, mas estou pedindo agora, não tem nada demais, para a gente otimizar o nosso tempo, se as senhoras puderem me ajudar a enxugar a resposta, para eu poder atender inclusive o telespectador, que já está mandando muitas mensagens aqui, através do nosso WhatsApp 98200-3223, ou então através do nosso canal no YouTube, tanto o canal da TV Brasil Central, quanto o canal da TV Alegre. Mas, vamos lá, eu entrevisto pessoas aqui, sempre, né, todos os dias que eu faço programa, eu entrevisto pessoas. A senhora, por exemplo, chegou agora, como eu disse, não tive tempo nem de conhecê-la um pouco melhor. Eu não posso adivinhar o que é que a senhora veio dizer aqui. De repente, se a senhora, eu tenho certeza que não vai acontecer isso nunca, porque a senhora é uma pessoa equilibrada, cuidadosa, até porque é operadora do direito também entende dessas coisas, mas se a senhora der uma declaração aqui que possa ser entendida como ofensa, como fake news, coisa e tal, eu não posso adivinhar, não posso censurar, não posso perguntar antes o que a senhora vai falar, porque eu não sei seu pensamento. Quer dizer, como a gente entende que o jornalista, a empresa também pode ser responsabilizada por uma coisa que a senhora disse num país onde a Constituição garante a liberdade de imprensa e garante a liberdade de expressão? Como fazer? Como eu, por exemplo, como jornalista que ainda estou atuante, como eu devo fazer? O jornalista deve fazer? Nesses casos, principalmente se essa ofensa for atingir uma pessoa, algum grupo que reivindicar, né, se sentir como ofendido, existe um mecanismo de direito de resposta. Né? Então, aquele que foi ofendido pode ter o seu espaço para contrapor a ideia, para contrapor a ofensa, ou até mesmo, se for no caso de uma falsa notícia, pode haver, até em edições posteriores, né, ali quando for verificado a veracidade ou não da notícia, trazer aquilo que é de fato verdadeiro. Então, mas nisso a gente já ganhou um processo e não tem como escapar dele, não. Sim, mas aí o que acontece? Até chegar isso no judiciário, até a decisão, isso aí a gente vê até como princípio da boa-fé, porque se isso nesse curso acontece, esse esclarecimento, com certeza o judiciário ou perde o objeto, né, porque foi esclarecido, ou abranda alguma pena caso não tenha sido esclarecido de uma forma. Pois é, mas se a pessoa que deu a declaração, por exemplo, aqui no programa, ela ofendeu ou supostamente teria ofendido alguém, né, essa pessoa que se julga ofendida, ela pode ficar insatisfeita naturalmente, mas ela pode, antes de vir pedir direito de resposta, já não pode recorrer à justiça. Então ela vai à justiça primeiro, né, lá na justiça se discute essa questão de direito de resposta até para um eventual acordo. Sim. Quer dizer, a imprensa não pode também ficar checando, não é que não pode, ela tem o dever de checar, mas a gente sabe que o jornalismo, a Valdinelli sabe também, ela trabalhou 30 anos, né, como jornalista. 30 anos. É difícil, você dá uma notícia hoje, você está correndo atrás da próxima. Quer dizer, você deu aquela para você já é passada, a edição passada. Quer dizer, você não vai ter tempo para correr atrás daquela informação, para ir nas fontes, para divulgar, o fulano falou de você, é verdade? Você teria tempo para isso? Mas essa é a questão que eu coloquei no início. A diferença é que agora, porque antes era um empregado, a obrigação do repórter é checar antes de publicar. Por exemplo, como é que ele vai adivinhar o que vai ser dito por um entrevistado que acabou de chegar? Isso é que eu falei para você. A única diferença é essa, né? Porque você nunca viu um processo de uma empresa ser... não, eu vou entrar com ação de indenização porque teve um convidado que apareceu lá, alguém que ele ouviu na rua. E aquelas entrevistas de rua? Você chega na rua, põe o microfone na pessoa. E se a pessoa falar um absurdo ali na hora, né? Agora vai poder, por essa decisão do STF. Antes não, ninguém ia considerar isso e dizer, mas como, gente, como é que você impede isso? Não é? É bem por esse lado, entendeu? Essa é a única questão. A questão de convidados, pessoas que não são empregadas, porque o jornalista, a pessoa que trabalha na empresa, ele tem que ter esse cuidado. Se ele não tiver, a empresa tem que demitir e contratar outro. Pois é, eu estou procurando aqui, de conteúdo de internet, determinada remoção, eu estou procurando aqui, para ser fiel à frase dita aqui, né, nessa decisão do STF, que é uma coisa que... Da liberdade com responsabilidade. Isso. Não, eu tenho uma palavrinha aqui que me incomoda. Aqui, achei. Outro requisito para que haja essa punição é que a demonstração do descumprimento do dever
do jornalista e da empresa, de verificar a veracidade dos fatos e de divulgar a existência desses indícios. Então, eu, como jornalista, como apresentador, para receber as senhoras duas aqui, eu vou ter que começar a pesquisar a vida das senhoras, vou ter que ligar para a Informante, ligar para o STD. A gente quer falar sobre tal assunto. Mas olha... Você vai ofender alguém? Mas esse trecho especificamente, ele traz uma outra discussão. E o exemplo prático disso, a gente tem no judiciário, que hoje em dia tem muito comum aquele instituto de delação premiada. E muitas vezes essas informações, antes mesmo de se tornarem delação, só por ter sido proferidas em tal depoimento e tudo mais, elas já são divulgadas. E logo após uma verificação, se ela não é homologada como uma delação, ela ou é inverídica ou ela não tem uma comprovação fática do que foi falado. E aí isso já caiu na mídia. E muitas vezes os veículos de comunicação não dão o mesmo valor para o esclarecimento de que aquelas notícias eram falsas, como deram quando elas vazaram. Entende? Isso é verdade. Então, por esse lado é importante. Isso é importante. É o direito da sociedade. É aquele famoso erramos. Lá no rodapé. No rodapé, quando você dá manchete, a primeira página desse tamanho. Aí quando se comprova, é o que aconteceu, por exemplo, com o ex-prefeito Darcy Accorsi. Com Palocci. Com Palocci, que foram acusados de irregularidades, etc. Acabou com a vida do Darcy, acabou com a vida da família. E isso é importante. Depois não se comprovou isso, e o jornal, eu já entro na questão da imprensa, o jornal, e eu não vou citar nome, porque não precisa, todo mundo sabe qual é, deu uma notinha ali, né? Que o Darcy foi nesse caso, olha como é importante. Lá dentro do jornal, pequenininho. Paulo Bergs, eu sempre defendi a responsabilidade social midiática, sabe? Os veículos de comunicação, eles têm que ter uma responsabilidade com o que eles divulgam. Nós temos assim, acho que na faculdade todo mundo estudou a questão do colégio base. Sim. Todo mundo estudou esse caso. São Paulo. Né? Foi um absurdo, foi uma Acabou coisa, foi família, uma tirania da comunicação. Sabe? Então, por esse lado é importante. Agora, claro que eles não queriam pegar muito. Vamos defender a sociedade. A gente sabe que o pensamento deles não é tão nobre assim. Mas eu queria falar, na verdade, de uma decisão do STF. Ela foi proferida, do Tribunal Superior Eleitoral, porque tem 3 ministros do STF lá, né? Uma decisão de outubro do ano passado, e eu vi várias vezes eles falando, não se trata de censura, a Constituição proíbe a censura prévia, nós não vamos censurar ninguém. E o que aconteceu? O que o TSE decidiu em outubro de 2022, quando determinou que só poderia ser veiculado um programa da Brasil Paralelo depois das eleições. Isso é ou não é censura prévia? Claro que é. Né? Isso foi censura prévia. 3 ministros do Supremo votaram a favor, junto com o relator, que foi o Benedito Gonçalves, o ministro. Foram os 3 que votaram a favor, os 3 do STF, porque outros 3 não são. Né? Do Ministério Público, Advocacia, Isso. né? Foi a Carmen Lúcia, o Lewandowski e o Alexandre de Moraes votaram pela censura prévia. Isso sim foi censura prévia. Pois eles dizem que não existe, até porque a Constituição proíbe a censura prévia. Pois mas praticaram em outubro do ano passado. Você citou aqui o Alexandre de Moraes, a gente tem uma fala dele aqui, ele dizendo o seguinte: a liberdade de imprensa e o direito à informação não são absolutos, o que possibilita a responsabilização posterior. Vamos ouvir o ministro Alexandre de Moraes. Acho importantíssimo isso, exatamente porque a clássica questão da liberdade de imprensa e o abuso eventual, excepcional disso, era em relação a jornais periódicos. Então, obviamente, depois de publicado, eventualmente a responsabilização acabava porque o jornal era daquele dia. Hoje, com as redes sociais, realmente, nós vimos isso nas eleições, principalmente, aquele conteúdo continua. Quero ouvir as senhoras. Começo pela doutora Thaís Moraes, que é advogada, conselheira seccional da OAB de Goiás.
Sim, até eu iniciei minha fala nesse sentido, né? A linha tênue entre a liberdade de expressão e direitos fundamentais e direitos individuais. E, nesse sentido, a gente tem o direito à reparação previsto no nosso Código Civil. Então, isso é positivado, né? Então, de fato, a fala de que não é absoluta, e é exatamente nesse sentido, que posteriormente ao ato ali, à ofensa, o direito de reparação ele é resguardado. E essas ações que estão em curso, em boa parte dela, discutem sobre isso. Eventuais e em casos esporádicos, principalmente ano eleitoral, como citou esse exemplo, é que tem uma discussão para além desse direito de reparação. Que aí tem a ver com as nossas regras eleitorais, né? Se aquele conteúdo é propaganda negativa, se não é, aí é uma discussão que vai além. Mas elas são muito pontuais para além do direito de reparação. Pois é, eu acho normal isso que a senhora disse, tem todo sentido. Mas o problema é o seguinte, aí eu volto a insistir naquela questão, e nós, jornalistas, Valdinéia, como é que a gente fica? Porque senão nós vamos ter que ter mais cuidado ainda do que a gente já tinha, quando se dizia que tinha lá atrás uma ditadura. É assim, eu vivia ditadura. Né? O cuidado, Paulo, ele vai ter que existir sempre, de apurar os fatos. Porque, gente, se você publica algo, por exemplo, você falar, fulano fez isso, se você não tem nenhum inquérito policial dizendo que pelo menos tem indícios, aí você está sendo irresponsável mesmo. Entendeu? A gente só pode você falar... chegou com um papel manuscrito aí na mão. Seria o caso quando você chegou, e você chegou até com antecedência, de eu ter batido o olho e falar, Valdinéia vai falar o que está escrito aí. Valdinéia, o que tem aí? Quer dizer, eu vou começar... Eu falei para você antes, vai te surpreender, porque não é o que todo mundo está pensando, não. Por um lado... Você é a favor, então, dessa tese do STF? Gente, mas essa tese tem algo de novo? Por acaso não tem. Então, para que foi publicada? Para que foi editada? Gente, é criar o E. Eles querem criar o E. Para quê? Talvez porque eles não sabiam que o artigo 5º, inciso 5º da Constituição Federal, que garante a liberdade de imprensa, também garante o direito das pessoas que se sentem ofendidas de recorrerem à justiça. Você está brincando aí, né? Não. Ué, mas é a fina ironia, porque o ministro não sabia o artigo 5º da Constituição, é brincadeira. Eles sabem, mas eles sabem que o povo em geral não sabe. Mas na realidade era um julgamento de um processo, então ele precisava ser julgado. Sim, um processo antigo, inclusive. Exatamente, em 2013. Mais antigo ainda. Chegou lá em 2013. O caso é de, quer ver, eu até anotei, achei um absurdo. Do Diário de Pernambuco, não é? O caso é de 90. Dos anos 90. E se refere a uma afirmação dos anos 60. Dos anos 60. Isso, e chegou lá em 2013 e foi... E a suposta vítima até Talvez já morreu, era falta de notícia, tá? Pode ser falta de notícia lá no STF. E aí eles divulgaram isso. Porque era um julgamento na pauta. Ontem, inclusive, teve outros julgamentos muito importantes lá. Talvez para tampar também. Isso também é muito feio. Mas cortina de desviar a atenção, né? Não, mas tem um fato que justifica, assim, que é a decisão de que essa decisão vai servir como parâmetro para um balizamento nessas decisões. Mas aí por que isso acontece? É porque tem muita ação de reparação de danos chegando ao STF, sendo discutida até lá. Então eles já querem dar esse parâmetro para que elas sejam decididas igual. Tá bem, vamos ampliar essa discussão, vamos ouvir você que está em casa assistindo o programa, através do nosso canal no YouTube, tanto da TV Brasil Central quanto da TV Alego, ou através do nosso WhatsApp, 98200-3223. Vamos lá. Micaele Assis diz o seguinte, o fato é, STF e TSE querem intimidar a imprensa para limitar essa liberdade de expressão, que já tem as suas limitações segundo a Constituição, mas eles querem fechar a coisa ainda mais. Opinião do telespectador Micaele Assis. Rogério Pacheco, Valdinéia falou errado aí, já era, agora o STF vem atrás. O que terá sido que o Rogério quis dizer para você, Valdinéia? Eu não entendi. Já era? Explica pra gente, Rogério, manda outra mensagem explicando melhor. Não, já era desse jeito, eles não estão mudando nada, eles só estão colocando que até o entrevistado vai ser responsabilidade. A única novidade que eu vejo é nesse aspecto. Elias Barbosa diz o seguinte, Paulo, pergunte às entrevistadas se a decisão pode ser revertida. STF vai voltar atrás de alguma decisão? Tem como?
Poderia, Juridicamente... Juridicamente, Poderia, mas- agora, Sim, o que né? poderia caber é algum embargo se teve omissão ou contradição do ministro dentro do processo, mas não existe algo acima para fazer isso. Né? E agora no STF... E seria de esclarecimento, não seria modificativo. Pois é, mas embargo no STF muda tudo, né? A gente sabe disso, né? Vou falar não, porque agora tá com medo de tudo, mas julgamento de embargo no STF muda tudo. Temos a Isso a gente gaveta não lá, pode Rogério. negar, né? Mas Vamos olha, lá. eu não sou boazinha pro STF, não. Eu tenho minhas críticas Não é? no STF, deixa eu mostrar aqui, ó. Você se sente à vontade? Eu vou fazer essa pergunta. Ah. Eu fiz essa pergunta ontem para os entrevistados, vou fazer para a senhora as duas. Você se sente à vontade para dar uma nota para o STF? Ai, nota acho que não dá processo, não. De 0 a 10 e Sim, de 0 a 10. 5? 0 a 10. 0 a 10? A gente não conhece tudo que eles julgam lá dentro, né? Então vamos dar 4, né? 4? É. E você está satisfeita com isso? Não, Não? acho que 4 é uma péssima nota, mas Você eu disse que digo não tem assim. nada contra o STF? Não, eu falei pelo contrário. Não é que eu. Aqui, ó, esse livro aqui, Ah. tem como aproximar? Esse livro aqui eu tenho. Tem, segura ele fixo aí, bem paradinho. Que dá, pode falar. Opinião politicamente incorreta. Tem uma parte aqui que são artigos que eu publiquei na minha época de jornal, até 2018 tem artigo publicado meu aqui, no Popular, e alguns são referentes à justiça, e eu fui dar uma olhadinha, eu tenho 3 referentes a decisões de STF, em que eu faço uma análise muito crítica de decisões realmente absurdas do STF. Então, eu não sou amiguinha do STF, não. Se alguém está pensando nisso, não sou de jeito nenhum. Mas nessa decisão eu não vi novidade. A Constituição Federal já prevê que a liberdade de imprensa, ela está lá, não existe censura prévia, não deveria ter existido censura prévia, porque foi prévia, eles nem sabiam o conteúdo do documentário e já proibiram o documentário, né, da Brasil Paralelo, mas o STF ele está decidindo algo que já é comum, é algo que cada caso que chegasse lá, se querem analisar a constitucionalidade, falasse assim, está de acordo com o inciso 5º do parágrafo 5º da Constituição Federal e pronto. Ponto final. Vamos ouvir a doutora Thaís? Explica para a gente aí o que a senhora tem a dizer sobre essa questão. E a pergunta que eu fiz também, a senhora fica à vontade para dar nota para o STF? Sim, minha nota já foi maior, Paulo. É? Já, mas eu entendo que de um tempo para cá, claro que como a resposta de tudo que tem acontecido, o STF tem pecado no respeito às prerrogativas da advocacia, por exemplo, né, com o nosso direito de uso da tribuna. Acho também que tem pecado no excesso de ativismo judicial, que é legislando, com certeza. né, ali na ineficiência do legislativo, de acordo com eles, passar a legislar através de decisões judiciais. Eu acho que isso interfere um pouquinho o equilíbrio entre os poderes. Então, a minha nota seria 7. Oh, mas ela ainda é boazinha demais. 7. Eu reconheço ainda a importância do STF para resguardar a Constituição e a democracia. Mas eu quero até falar sobre um ponto resguardando. E jogar, inclusive, para a tua opinião. A gente, no direito do consumidor, existe uma premissa de que o fornecedor é responsável pelo produto, né, que passa ao consumidor. Não seria o caso também da imprensa se responsabilizar pelo produto que passa anunciado para o seu telespectador? Por isso, o caso dos entrevistados? Não é? A senhora é a favor de que os entrevistados, quando derem alguma declaração que se comprove depois inverídica, eles sejam também penalizados, é isso? Mas isso já acontece, já deveria acontecer, na verdade, já acontece. E são coisas muito interessantes. Teve uma vez, não vou citar nomes, até porque tem gente que já morreu no meio e eu respeito principalmente a memória. Mas teve um dia que eu estava no programa, no meio da bancada, como estou agora, tinha um entrevistado daqui, outro dali, e o daqui estava falando alguma coisa. Desculpe, pessoal, desculpe vocês, eu estou meio resfriado, meio gripado, mas vamos embora, a voz, se der para ouvir bem, tá bom. O entrevistado de cá, ele falou, mas eu quero falar uma coisa. Eu assustei até que ele falou alto. Eu falei, pois não. Ele falou, por que fulano de tal teria entrado com uma sacola cheia, com uma sacola no gabinete do político tal? Aí esse outro entrevistado era do partido desse que foi denunciado. Eu falei, mas peraí, o que o senhor quer dizer com isso? Sacola? O que tem a ver sacola? Sacola
É inocente, a menos que tenha alguma coisa suspeita dentro dela. O que é que tem lá? Ah, mas isso aí pode me processar que eu provo. Sabe o resultado? Eu fui processado. Graças a Deus, fui E era inocentado. só um entrevistado. Era só um entrevistado. Tá vendo como já funcionava? Mas eu fiz isso naquele mesmo dia, aliás, a minha produção já entrou em contato com essa pessoa que foi denunciada para se pronunciar. Ela não quis falar. Procuramos o presidente do partido, não quis falar. Fomos até a Assembleia Legislativa ouvir deputados do partido, ninguém quis falar. E ficou por isso mesmo. Aí veio o processo. Quer dizer, é uma coisa maluca, quer dizer, é um tal de processar um ao outro que eu não entendo mais onde é que a gente vai parar, Valdinéia. Mas tá vendo que já aconteceu com você antes da decisão do STF? E um outro princípio E eu não foi falei respeitado, nada. né? O direito de defendi. defesa. Aliás, eu falei durante essa entrevista, eu ainda falei. Falei, olha, eu quero dizer desde já que a pessoa que foi citada tem direito de resposta, se quiser pode usar. E eu vou pedir à produção para entrar em contato. Eu ainda disse isso no ar. Mas não adiantou Mas quando nada. a pessoa às vezes não tem o que responder, ela prefere ficar calada, né? E esse grupo aí é tradicional em processar. Vamos lá, vamos falar de direito, de outra questão também que passa pela questão da liberdade de imprensa, que é o abuso de autoridade, né? São muitos os casos, né, que a gente vê, mas a justiça é que tem que decidir se houve ou não. Uma comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar exatamente esses abusos pelo Supremo, abusos pelo Supremo Tribunal Federal e também pelo Tribunal Superior Eleitoral, eu fico querendo correr para ganhar tempo e é bobagem minha, porque o tempo passa do mesmo jeito, né? Finalmente, conseguiram o número de assinaturas para a sua instalação e o autor da proposta, o deputado federal Marcel Van Hatten, alega que a Corte tem cometido muitos abusos. Vamos ouvi-lo. Estou muito preocupado, e não é de hoje, Vossa Excelência bem sabe, da minha defesa das liberdades no país, da liberdade de expressão, da liberdade de opinião e da liberdade de imprensa. Estou muito preocupado com o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo. Agora o que nós vemos é o Supremo Tribunal Federal colocar uma faca no pescoço de toda a imprensa para impedi-la de realizar quaisquer entrevistas. Porque querem punir, senhor presidente. Querem punir o jornalista, o meio de comunicação, por uma eventual mentira dita por um entrevistado durante a realização da entrevista. Isso é surreal, isso não existe em nenhum lugar do mundo. Voltamos à época da censura. Nenhuma medida foi tão grave contra a liberdade de imprensa desde o fim do regime militar do Brasil como essa que o STF tomou. Muito bem, está aí o propositor, né, dessa CPI, dessa comissão, e eu quero ver vocês, bem rapidamente, Valdinéia. Eu espero que a comissão seja instalada e passe do que tem passado as atuais, né? Porque realmente é necessário. Mas é aquilo que ele reforçou ali. Entrevistados, isso que é a maior novidade, entendeu? De você acabar sendo responsabilizado por alguém que vem aqui e de repente dá um acesso de loucura, começa a falar absurdos aqui, ofender todo mundo. Claro que aí tem que mandar cortar na hora, igual fazia antigamente, quando alguém falava palavrão, né? Na televisão a pessoa começava a falar o palavrão, ele já cortava na hora e ficava Mas isso é ali. editado, e num programa ao vivo como esse que a gente está fazendo, não tem jeito. Faziam isso ao vivo, não lembra não, Paulo Betti. Na censura, na ditadura? Não, nem na ditadura, a pessoa ia começar a falar um palavrão, eles cortavam, jogavam um comercial no meio. Mas a minha disso eu não vi, opinião não. é um pouco já mais... aconteceu, Onde? década de 70, década de 80, Estou com a memória aconteceu. ruim, então. Aconteceu já, Ainda bem não que era você comum, resgatou. é claro, mas aconteceu já. Pois é, mas isso vai acontecer o quê? O que aconteceu lá nesse exemplo que você deu foi o quê? Autocensura. É a pior delas. Você fica com medo de fazer pergunta, com medo de falar, com medo do jeito que você olha para a câmera, de eles acharem que você está debochando, que você está... Entendeu? Você vai ficar com medo de tudo. Doutora Thaís, pois não. Eu já tenho uma opinião um pouco mais crítica à instalação dessa CPI, porque eu acho que está posto, né, uma queda de braço entre o Legislativo, Poder Legislativo e o Poder Judiciário representado pelo STF. Então, eu acho que o momento, talvez, ainda traga muito dessa discussão. A gente sabe do que aconteceu da semana passada no Senado, a questão
das restrições das decisões monocráticas que terão que ser levadas a plenário, o que, na minha opinião, vai fortalecer o STF. Mas aí trazer isso para um tom de uma CPI, para um tom de uma investigação, talvez não seja o tom republicano que a gente espera ali do equilíbrio de poderes. Porém, acho importante ressaltar que a liberdade de imprensa ela não é absoluta, porém é um direito constitucional. Ocorre que não só o jornalismo, mas o veículo de imprensa que dá a oportunidade, essa pessoa faz essas barbaridades da forma que vocês estão colocando, ele tem a oportunidade de dar esse direito de resposta. E aí me vem um outro direito que é absoluto, que é o direito de processar. Então, o direito da pessoa que se sente ofendida processar, ele existe. Para isso aí, a gente tem o direito de defesa para inocentar o veículo de comunicação que agiu corretamente diante daquela ocorrência. Né? Muita polêmica virá ainda em torno desse assunto. Vamos lá, a Carla Queiroz Moura, parabenizo o deputado Marcel, que você viu, Marcel Van Hatten, que teve a coragem de peitar o STF, na opinião da Carla Queiroz, porque ele não tem rabo preso com ninguém. Vamos lá, opinião de telespectadores. Marcela Arantes, a CPI só não foi instalada, não foi instalada ainda porque a maioria dos parlamentares estão devendo. Né? Ela disse o que a Carla disse com outras palavras, né? Estão devendo, a gente sabe o quê. Vamos lá, Márcia Evelyn, parabéns pelo assunto e parabéns pelo programa, Paulo. Muito obrigado, Márcia. Precisamos discutir esse cerceamento da liberdade de expressão que acontece dia após dia. Vamos lá? Então vamos ouvir outras pessoas também. A gente ouviu colegas jornalistas e ouviu também advogados sobre mais essa decisão do Supremo. Vamos acompanhar o que eles disseram? Confira. Bom, eu acho muito difícil, eu acho que tem que haver a injúria, a difamação, ela não pode ser aprovada, mas quem tem a opinião é que deve ser responsabilizado. Eu acho que seria até muito difícil na prática. Quando é um programa gravado, você pode até fazer um monitoramento, né? O meio de comunicação, mas quando é ao vivo, você não pode prever o que o entrevistado vai falar e você não deve também interferir na opinião do entrevistado e orientação. A opinião é pessoal, mas eu acho que o meio de comunicação, ele não deve ser penalizado. O espaço deve ser aberto, mas quem der a opinião é que é o dono da palavra, ele que tem que ser penalizado. Eu acho muito difícil, isso inclusive provocaria até, digamos, entre aspas, uma espécie de censura do meio de comunicação, aquela pessoa que vai dar a entrevista e falar, aqui pode, aqui não pode, quer dizer, você fala, mas você assume que você fala. O que eu entendi sobre a lei é bastante simples. Na verdade, ela está trazendo para a forma digital a responsabilização que já existe na lei de imprensa, que já vigora no país há muito tempo. Ou seja, hoje qualquer veículo de imprensa, tudo que ele fala, ele é responsável, seja através de quem está pautando ou não. Nesse caso, o STF, a opinião, ela vai justamente para evitar de que a internet seja uma terra sem lei. O Supremo Tribunal Federal ele busca conjugar a liberdade de expressão, mas também com a responsabilidade dessa expressão, de modo que a veiculação dessas informações sejam apuradas de modo a garantir toda essa harmonia, né, de garantias individuais que a Constituição estabelece. Quando a gente traz entrevistados e entrevistadas em programas, principalmente, qual eu apresento também, programas de debate, a gente tem uma coisa que a gente chama a liberdade de expressão. Então a gente sempre prioriza isso, para que todos tenham a liberdade de expressão. Mas calúnia, mentira e difamação, essa tese aí do STF vem para nesse sentido, mas isso já é crime. Quando há uma calúnia, quando há uma difamação e quando há um crime, então acredito que agora a imprensa, ela tem que mostrar a sua força, a imprensa de todos os sentidos tem que mostrar a sua força e não pode ficar calada diante dessa autocensura que vem aí. É uma questão de extremamente absurdo, pois a gente sabe que a imprensa, ela vem batalhando muito tempo por uma liberdade e uma proteção
expressão, pois sabemos o quão arriscado é o trabalho de vocês e que vocês não têm uma segurança daquilo que o entrevistado ou quem está atrás das câmeras ou junto com vocês está dizendo a verdade ou não. Então, o meu posicionamento também, eu acho que o posicionamento de a maioria das pessoas são essa de contrariedade, com certeza. Isso é tão absurdo porque o artigo 220 da Constituição, no seu parágrafo 1º, diz que nem mesmo a lei, está escrito assim, nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. E, detalhe, o próprio artigo 220, ele diz que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição. Veja bem, a Constituição brasileira proíbe até mesmo o legislador de criar restrições ao trabalho jornalístico, ao trabalho de informação. Muito bem, né? A gente ouviu opiniões boas, né? Excelentes, né? De advogados, jornalistas. E tem um jornalista também assistindo ao programa que mandou sua opinião. É o Juan Avelar Mendes. Ele diz o seguinte: sou jornalista e estou acompanhando o programa. Obrigado, Juan. Parabenizo a você, Paulo, por ter a coragem de trazer esse assunto com todos os riscos que estamos correndo de perder o nosso bem tão precioso que é a liberdade de expressão. Juan, vou fazer um registro primeiro para você. Esse tema foi sugerido pela nossa produção, pelo Almir, pela Honória e também pela Heloísa, não é? E eu fico realmente com receio de fazer esse tipo de discussão. A gente sabe o que acontece. Tem muitos colegas jornalistas aí que estão provando na pele, né, o poder do STF, né, que acusa, julga, manda prender e faz todo um processo que não é dele. Né? Quer dizer, ele se permite fazer isso e ninguém no Brasil vai contra. Por quê, Valdinéia? Porque eles são o Supremo. Por que, doutora Thaís? Olha, eu acredito que a gente ainda vive as consequências dos últimos 2 anos aí com o uso de tecnologia e de tecnologia da informação para fake news e tudo mais. E aí vem uma tentativa abrupta e muito brusca de tentar regular algo que foi sendo construído aí nos últimos anos, que não é o caminho, né? Não seria o caminho. Mas, olha, eu tenho observado que talvez a interpretação dessa decisão ela está sendo um pouco extensiva, porque a decisão ela não penaliza o jornalismo que utiliza dos meios adequados para esclarecimento, para direito de resposta e tudo mais. Isso não está sendo pautado. Está sendo pautado aqueles veículos de comunicação e também os digitais, que sabem que aquele conteúdo é injúria, difamação e calúnia, e mesmo assim não oferecem as garantias ao ofendido, né? A garantia de esclarecimento, o direito de resposta, algo nesse sentido. Então não existe previsão. E outra, isso não é uma lei, né? Isso é um precedente. Deixar muito claro. Tá bem. Vamos lá, fazer uma pausa aqui nessa conversa. Ainda tem muita gente opinando sobre essa questão. Do Juan foi a última que chegou. Eu quero falar de outros assuntos também, posso? Posso? Vamos lá. Vamos até Rio Verde. Estudantes daquela cidade na região sudoeste do estado contam agora com mais uma escola. E é uma notícia sempre boa, né, Valdinéia? Quando se fala em escola, em cultura e outros assuntos parecidos como esse, e atendimento às necessidades sociais da população, eu sempre faço questão de registrar e elogiar, quando merecem. Mas eles contam agora com uma escola de padrão século XXI, que foi entregue pelo governo de Goiás, que está cumprindo a sua atribuição, a sua função de prestar esse serviço dentro da área de educação. Os moradores do município também receberam benefícios sociais. Você vai acompanhar com a repórter Brunelli Portela. Rio Verde ganhou mais um centro de ensino padrão século XXI. O Colégio Dr. Luiz Braz da Silva foi inaugurado pelo governador Ronaldo Caiado e recebeu o nome do advogado e secretário municipal de educação do município, que faleceu em 2021. A entrega era muito aguardada por todos. Está uma escola bem esperada e não só esperada por ser uma unidade escolar, mas pela qualidade que o governador coloca nas unidades
unidades escolares. Os alunos já iniciam aqui com uniforme completo, material escolar, tênis. Então, realmente, para a população é um ganho sem precedentes. As aulas no Colégio Padrão Século XXI já começam em janeiro. A escola conta com 900 alunos e eles já estão empolgados para estrear a escola novinha. Escola nova, materiais novos, muito apoio, muita gente nova, conhecer pessoas novas, então é uma coisa muito boa. O prefeito de Rio Verde explica que investimentos em educação geram um ambiente de qualidade para os alunos. Uma educação que desperta nas crianças a criatividade, o senso crítico. Esse que é o pulo do gato. Não podemos formar estudante robotizado. Não, mas é aquela que sabe os conceitos, que sabe definir numa situação. Durante a inauguração, o governador Ronaldo Caiado falou sobre os investimentos na área. Aqui em Rio Verde, eu já investi quase 70 milhões de reais. Recuperei todos os colégios, estou recuperando outros. Ainda tenho o que fazer? Ainda tem um colégio de placa, ainda tem alguns outros que ainda tenho que continuar. Na cidade foram entregues também cartões dos programas Aluguel Social, Mães de Goiás e Dignidade. Camila foi uma das beneficiadas e pretende comprar alimentos com o dinheiro que sobrar. Eu pago R$1.000 de aluguel aí, vai ter uma economia de 350 que já vai sobrar para alimentação. É legal, como eu disse, né? É bom, gente, é obrigação do Estado, obrigação do município, obrigação do nosso país de prestar um bom trabalho, né, nessas áreas, principalmente segurança também e etc. Mas eu fico feliz quando vejo, chegando mais uma escola, quando eu vejo o prefeito Paulo do Vale, por exemplo, o governador Ronaldo Caiado, né, falando com entusiasmo, né, porque se a gente for comparar com a educação do meu tempo, por exemplo, né, essa escola padrão século XXI, é uma coisa completamente diferente, né, Valdinha? Você deve ter pego algum tipo de escola, talvez precária ou não? Não. Não? Você estudou onde? Estudei no Marista, depois tá explicado. Tenho no Dom Bosco, depois no Objetivo. Você é uma privilegiada, que bom, por isso que você é inteligente também. As escolas particulares formam bem, assim como as escolas públicas também formam muito bem. As militares são excelentes, espero que não acabe aqui em Goiás, né? Eu também. As escolas militares realmente E olha, Paula, estão resgatando, né? Essas escolas do século XXI, elas têm um reflexo além da educação em si. Elas atingem, impactam toda a comunidade local, né? Porque traz acesso à cultura, à tecnologia. Então, isso é muito importante e justifica o crescimento do Estado de Goiás no IDEB. Né? A gente sempre pauta sobre isso, que Goiás tem liderado aí as notas no IDEB com bons resultados e é esse o caminho, né? É verdade. Provavelmente por causa das escolas militares, que tem há muito tempo, né? Mas tem escolas absolutamente desconhecidas também, assim, que a gente não costuma trazer no noticiário, mas tem excelentes alunos também. Com certeza. É isso? Parabéns ao governador aí, parabéns ao pessoal de Rio Verde, né, que ganha mais uma possibilidade de ter acesso à educação que é tão importante, né? Que pena que muita gente não entende isso até hoje. Mas vamos lá. Vou colocar uma pergunta aqui que vem de um telespectador de todas as noites e nos últimos dias eu não li nenhuma mensagem dele. Ele deve estar bravo comigo, que é o Sérgio. O Sérgio é um telespectador radical. Ele é adestrador de cães e mais umas 30 profissões. É que nem o Osório, né, que cuida de mim, meu cuidador, que faz de tudo. Hoje ele fez um filé milanesa delicioso. E o Sérgio diz o seguinte: limitando-se a liberdade de expressão, se limita também a liberdade de pensamento? Pode-se pensar, pelo menos, Valdinéia? Essa pergunta é muito interessante. Muito. Eu gostei. Agora, a gente às vezes confunde muito a Desculpe, tá? A tosse vem e a gente não tem como segurar. A liberdade de expressão com a questão de uma mídia assim, formal, né? As mídias das redes sociais vieram para mostrar que a liberdade de expressão ela é mais ampla que a liberdade de imprensa, né? Porque qualquer pessoa ela pode começar e daí, de repente ela tem mais seguidores do que muitas vezes os telespectadores que estão vendo um programa de TV. Tomara que não seja o nosso. Mas tem um outro ponto.
A nossa liberdade de expressão, ela vai até onde chega o direito fundamental do individual próximo, do próximo, né? Com certeza. Então, a gente pode pensar, a gente pode expressar, desde que não ofenda o direito de ninguém. Isso é muito claro, né? Mas às vezes você ofende, mas você está ofendendo falando com base, entendeu? Você tem base. Você tem base para dizer... não vou dizer nada aqui não, porque o Paulo vai ficar com medo. Por quê? Mas, não, alguma coisa assim, tipo... Eu não vou incentivar não, hein? Eu não vou incentivar não. Alguém está numa rede social, por exemplo, uma menina que eu gosto mais de ver na rede social, a Bárbara, do Te Atualizei. Ela tem quase 2 milhões de seguidores. Ela tem quase 2 milhões. Ela fala um monte de coisa, mas ela fala coisas que foram todas... Com fundamento. Né? Já mas é comprovadas. diferente. Ela teve tempo de levantar, estudar, informar, mas produzir. ela faz sozinha, né? Ela faz sozinha, mas né? ela teve tempo. Eu não tive tempo nem de cumprimentar a doutora Thaís. Quando chegou, ela já chegou direto para o cenário. Não, mas eu estou dizendo assim, o trabalho dela, a liberdade de expressão que a Bárbara, do Te Atualizei, expressa, ajuda, como colocou aí o Sérgio, né? O seu ouvinte, o seu telespectador, ajuda realmente as pessoas a formarem opinião. Claro. Entendeu? Porque senão, às vezes, você fica só com uma opinião padronizada de algum veículo que talvez tenha suas tendências ideológicas, sendo que ela está ali para escancarar tudo que aconteceu. Mas aí ela ofende talvez uma ideologia, um pensamento que é subjetivo. Não ofende diretamente um direito da pessoa. Mas ofender de ideologia, se a gente for chegar nesse ponto, não vai dar ninguém pode falar mais nada. Não, mas entendeu? eu não estou dizendo que é isso que é o errado. Eu estou dizendo que o que está sendo julgado é o direito individual, que é, por exemplo, uma injúria ou uma calúnia contra a pessoa. Sim, contra e a pessoa. Não uma opinião crítica sobre algum assunto. Porque não pode, porque se você tem uma opinião crítica de um assunto e alguém falar assim, não, você ofende a minha linha de pensamento, aí pelo amor de Deus. Pois é, e aí é exatamente nisso que a gente deve... Isso aí não está sendo julgado. O que está sendo julgado é a ofensa de direito. Não, é por causa da pergunta, né? A pergunta dele sobre liberdade de expressão e você conseguir formar um pensamento, né? Então, que não está sendo julgado, nem pode, né? Nem tanto, né? Deixa eu me ler aqui uma mensagem de um biólogo que não colocou o nome dele, mas agradeço pela audiência. Ele diz o seguinte, o vídeo do jornalista, advogado, esse vídeo que a gente colocou agora há pouco, disse tudo, não disse? Pergunta ele. Ele se refere à Constituição Federal, a Carta Magna, que garante plena liberdade de expressão. Nem os legisladores, ele põe entre parênteses, os que fazem as leis seguintes, inclusive as emendas à própria Constituição, nem os legisladores poderão fazer em nenhum dispositivo que impeça a plena liberdade de expressão, segundo ele leu. Não sei a qual dos entrevistados que ele se refere, mas enfim. Foi um que falou sobre o artigo 220. Né? Só que o que ele falou não é verdade de tudo. Deixa eu completar a fala dele. Deixa eu completar a fala dele, que aí você analisa tudo rapidamente, que o tempo já esgotou. Então, fica a pergunta, quem é superior na hierarquia, na ordem de poder? 1, a Constituição. 2, os legisladores. Ou quem julga a lei? Quem é mais forte nessa história? Nesse caso é a Constituição, que tem também o direito à imagem, direitos individuais do cidadão. A Constituição deveria ser em tese, né, como dizem vocês, né? Mas nesse caso especificamente a gente traz a liberdade de expressão, mas precisa ver o outro lado da moeda. Também, Valdinéia, rapidamente. Não, é porque ele falou do artigo 220, mas o artigo 5º, inciso 5º da Constituição fala, você fala o que você quiser. Mas se você ofender alguém, essa pessoa tem o direito de te processar. É isso. Isso sim é cláusula pétrea. Isso é cláusula que não muda, que não pode mudar. Entendeu? Então, na verdade, assim, eu falo o que eu quero e ninguém pode fazer nada comigo. Isso não existe, gente. Isso não existe. Tá bem. Vamos mudar de assunto de novo? Agora vamos até Aparecida de Goiânia e os moradores de lá agora vão poder se cadastrar no programa Família Acolhedora. Quem traz os detalhes para a gente é repórter e cantora, e boa cantora, a Jaque Moura.
O programa tem o objetivo de acolher crianças e adolescentes de 0 a 18 anos que estão com medida protetiva de afastamento familiar. O termo de cooperação assinado hoje pela primeira-dama Gracinha Caiado e o prefeito de Aparecida de Goiânia firma uma parceria entre o Estado e Prefeitura do município. Famílias agora serão cadastradas pela Prefeitura, pelo Estado, selecionadas para que provavelmente no janeiro, fevereiro de 2024, as primeiras crianças comecem a ser acolhidas por essas famílias no município. É bom lembrar que essas famílias receberão um apoio financeiro do Estado, né? Um salário mínimo por criança acolhida. Se for uma criança deficiente, esse valor também ele é agregado com 30%. São crianças e adolescentes que sofreram algum tipo de violência na sua casa e que vão ser levadas para outra família. Então eu não consigo imaginar o sofrimento dessa criança. Então nós já estamos há 5 meses trabalhando, capacitando os técnicos das secretarias para que possam realmente trabalhar junto a essas famílias que vão receber essas crianças. O prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano, falou sobre a importância da parceria para que o programa alcance o maior número de pessoas. Eu tenho que o resultado vai ser positivo, tendo em vista que a gente está falando de vida, está falando de famílias que estão na vulnerabilidade e vai para ser acolhido por uma outra família que tem condições de dar condições para essas crianças a seguir suas vidas. Na prática, a família que desejar acolher uma criança ou adolescente em situação de vulnerabilidade precisa preencher alguns requisitos, como, por exemplo, ser maior de 21 anos, residir em um dos municípios há pelo menos 1 ano, ter boa saúde física e mental, além de outros critérios do cadastro. Quando identificado uma situação de vulnerabilidade de uma criança que houver a necessidade de fazer um acolhimento, o Estatuto da Criança e do Adolescente fala que o acolhimento familiar ele tem preferência em relação ao acolhimento institucional. Então vai ser instaurado um procedimento para aplicação de medidas protetivas no Juizado da Infância e Juventude e percebendo a necessidade do acolhimento, então nós vamos buscar a família que foi previamente selecionada para que ela possa fazer o acompanhamento dessa criança dentro do programa Família Acolhedora. Tá aí outra notícia boa. Eu gosto de dar esse tipo de notícia boa. Parabéns à primeira-dama, dona Gracinha, que faz um trabalho respeitado dentro da OVG, que é a presidente de honra, né, da Organização das Voluntárias de Goiás, que está promovendo, aliás, o Natal do Bem, ali no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Já foi lá? Já foi? Não vi, foi? Não. Gostou? Foi lindo. Lindo, né? Está tudo lá montado já? Já começou faz quase 2 semanas. É porque é longe da minha Vai casa. durar, me parece que 42 dias, vai até dia 6 de janeiro. Eu estive lá. É muito bom, a programação musical fantástica. Muitos meninos de muitas escolas de Goiânia estão se apresentando lá, corais, né? Tem dança, tem todo tipo de música, de arte. Muito bom. E, melhor de tudo, tem as famílias, né, que estão frequentando lá. A senhora viu muita família lá? Sim, muito. Eu levei meus filhos, inclusive. Levou? Muito bom. Tem uma área de gastronomia também muito interessante. Então, assim, é um passeio completo e com esse espírito natalino, né, gente? Que eu acho que traz um ar bom para todo mundo. É verdade, a senhora disse tudo, né? Como dizia Emerson Fittipaldi, né? Eu recomendo, né? A gente recomenda, né? Porque é muito... Esse clipe de Natal é muito bom, né, Valdinéia? Eu vou registrar aqui a opinião da Suerlane Camargo. Boa noite, Paulo. Você é top. Muito obrigado, Suerlane. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, tá bom? Eu vou encerrar o programa com uma última pergunta para a qual eu peço, por gentileza, uma resposta bem curta, daquelas assim, bem frase de efeito, mesmo como a televisão que edita as matérias para colocar num telejornal, aí você pode editar e dar aquele gancho final. Valdinéia Ladislau, Flávio Dino, no STF, se ele for aprovado na Sabatini, está na cara que vai ser aprovado, o que significa para você? Quando a gente pensa que não tem jeito mais de piorar, acontece, né? Eita, frase de efeito é boa para encerrar aqueles VTs, né, de impacto. Doutora Thaís Moraes, Flávio Dino no STF. Reconheço e conheço a especialização de Flávio Dino como jurista,
mas me decepciona ver sair uma mulher e indicar um homem. Eu acho que está passando a hora do judiciário e a sua Suprema Corte dá exemplo da paridade de sua composição, então eu esperava sim uma mulher lá. Minha percepção é de decepção. Tá bem, chegamos ao final do programa. Quero agradecer aqui, a correria, já estou enrolando até a língua aqui para falar. Quero agradecer aqui a doutora Thaís Moraes, advogada e conselheira seccional da OAB de Goiás. Muito obrigado, foi um prazer recebê-la. Obrigada, Paulo, obrigada pelo compartilhamento de ideias, Valdinéia, e boa noite a todos e a todas. Muito obrigado. Valdinéia Ladislau, jornalista, escritora. Eu quero convidar você para vir em um outro programa para a gente falar de literatura, que é uma coisa absolutamente essencial na vida do ser humano, muda a vida das pessoas. E eu quero saber dos seus livros, que tem muito de política, muito de ideologia também. É só esse. É o único, porque assim, eu quis fazer um apanhado de todos os meus textos importantes, né, que eu publiquei. O único de político é esse. O único de político? Os outros são? Não, os outros são de vários outros temas. Legal. E ele está disponível no Amazon? Na Amazon. Amazon.com.br, você baixa o e-book, é mais fácil, porque esse livro é impresso lá nos Estados Unidos, mas Amazon.com.br, o e-book. E o título do livro é? Esse é Opinião Politicamente Incorreta. Incorreta, tá certo. Obrigado, Valdinéia. Obrigado, senhora doutora Thaís. Eu que agradeço, Paulo. Obrigado a você, Obrigada, telespectador, Thaís. Meu companheiro de todas as noites, companheira de todas as noites. A gente agora dá uma pausa, porque final de semana eu dou uma pequena folga na sexta-feira, até para me recuperar dessa gripe. E estará aqui o Guilherme Rigonato apresentando o programa amanhã, mas ele já tem que bater na porta para entrar, para continuar apresentando a segunda parte do Boa Noite Goiás. E ele vem com muitas reportagens interessantes e eu gostaria muito que você continuasse ligado aqui na TV Brasil Central e na TV Alego. Já abriu a porta o nosso galã do jornalismo, o Guilherme Rigonato. Né? Menino competente, menino bom, menino sério, menino extremamente confiável e eu fico muito feliz de estar fazendo parte desse grupo do qual ele também faz parte. Fique ligado, a gente volta então na terça-feira. Tenha um excelente final de semana e até lá. Obrigado. Muito bem, nós continuamos com notícias aqui no Boa Noite Goiás, uma alegria
continuar noticiando com você. Você esteve com o Paulo Bergs até aqui e eu, Guilherme Rigonato, sigo com mais informações. Deixa eu já iniciar então esse segundo momento de 30 minutos de informação falando da Polícia Civil. Deflagrou hoje a Operação Pickup, é isso mesmo, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro, tudo isso para desarticular quadrilha de fraudes em compras pela internet. Você vai saber exatamente como aconteceu com o Lucas. Foram cumpridos 17 mandados de prisões e busca e apreensões, 10 veículos e R$20 mil em espécie, dezenas de chips e aparelhos celulares foram apreendidos. As investigações duraram 3 anos. A Polícia Civil aqui do estado de Goiás contou com o apoio da PC dos estados de Minas Gerais e também do Rio de Janeiro. Já foram identificadas 40 vítimas da organização criminosa em vários estados aqui do Brasil. Esse prejuízo causado por eles beira R$1 milhão. Dentre esse R$1 milhão, todos os golpes se perfaziam em compras via link de pagamento. Eles se utilizavam de cartões clonados, identidades ou CNHs falsificadas também, e, por meio desses cartões clonados, realizavam os pagamentos com esses links. Uma vez aprovado o pagamento via link, eles pressionavam, criando diversos subterfúgios de necessidade de emissão de nota urgentemente e retirada da mercadoria de forma também urgente, para que não desse tempo da segurança bancária perceber a fraude e cancelar a compra. Com base nisso, eles conseguiam essa nota fiscal e retirar a mercadoria o quanto antes, facilitando o trânsito por todo o país com nota fiscal. A polícia acredita que novas vítimas devem aparecer e, por isso, as investigações continuam. 23 integrantes da organização criminosa foram presos e, de acordo com as investigações, se dedicavam exclusivamente ao crime. Existe uma pessoa aqui de Goiás, aqui de Goiânia, envolvida, que encontra-se nesse momento foragida e se utilizava até do próprio rosto, no entanto, com diversos nomes para aplicar golpes Brasil afora. A notícia de que ele usa o nome de Ricardo em Minas Gerais, já usou outro nome aqui em Goiás, enfim, inclusive por conta desse interesse público de eventual reconhecimento dele, dentre tantos outros, nós vamos autorizar a divulgação da imagem dos rostos desses principais, sobretudo aqueles que estão foragidos, para que demais vítimas possam identificá-los, caso eles tenham sido, de alguma forma, alvo desse grupo criminoso, se utilizando de algum nome diferente do que aquele verdadeiro alvo ostenta. É muito importante que haja cuidado nesse pagamento via link. Por favor, confira a identidade da pessoa e compare com a titularidade do cartão. É a primeira coisa. E no segundo momento, confira junto à sua operadora se aquele cartão, de fato, pertence àquela pessoa que ele consta o nome. Se o cartão se responsabiliza e reconhece aquela pessoa como sendo titular de fato daquele cartão. Bom, a queda e morte de um menino de 7 anos do 9º andar de um edifício na Vila dos Alpes, ali na região sudoeste de Goiânia, continua sendo investigada e o delegado Carlos Alfama, da Delegacia de Homicídios, concedeu uma entrevista coletiva hoje e nós acompanhamos todos os destaques desse caso com Jaque Moura. A Polícia Civil esteve no condomínio logo após Arthur, de 7 anos, cair do 9º andar. O apartamento era da avó e o menino estaria somente passando um período. O delegado explica por que a janela do quarto estava sem tela de proteção. Havia sido feita uma reforma por volta de 2 semanas antes. A janela havia sido trocada e a grade de proteção retirada. A família não tomou cuidado de colocar uma tela de proteção. A criança, curiosidade natural de criança, acabou se debruçando sobre essa janela para olhar alguma coisa lá embaixo e nessa conduta ela caiu. A investigação segue agora para saber se houve maus tratos à criança antes dela cair do 9º andar do prédio. A avó, que estava no momento do ocorrido, também será ouvida formalmente. O alerta e a reflexão, a criança precisa de cuidados e o responsável por esse cuidado é o adulto. O adulto ele tem o dever de cuidar da criança, porque ela não vai se preocupar com o risco de uma queda do 9º andar. Então o adulto que tem uma criança em casa, tem filhos, sobrinhos, precisa sim se preocupar, porque a falta desse cuidado pode gerar responsabilidade, inclusive criminal. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira. A polícia solicitou a perícia do espaço, além de acionar o Instituto Médico Legal. O Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás também esteve no local. A criança morreu com suspeita de politraumatismo.
Bom, deixa eu falar de algo que é sempre notícia aqui, porque uma empresa irregular vendia o que fraudulento? Consórcios, exatamente. Eram consórcios falsos e ela causou um prejuízo para diversos clientes. 21 pessoas envolvidas na fraude, com certeza, 21 pessoas presas. Quem conta pra gente tudo é Alex Atanásio. Essa vítima, que pediu para não ser identificada, conta como foi atraída pelos golpistas. Na verdade, eu vi pela OLX, o anúncio do carro, e entrei em contato com eles, né? Que lá no OLX mostra lá o financiamento e tudo, quantos que você dá de entrada. Aí eu perguntei para eles, vocês fazem o financiamento do carro? Aí ela respondeu, fazemos sim. Aí eu falei, eu posso estar indo aí para ver o carro, conversar com vocês e eu tenho interesse no carro. E assim, ela me enviou o WhatsApp, entrei em contato com ela, ela me enviou a localização, né? E eu cheguei até lá. Quando eu cheguei, nós entramos na sala e conversamos. Ela, aqui funciona no seguinte, a gente faz um consórcio, né? Dá o lance para você, né? O carro tá avaliado em 45 mil, a gente pega dá a entrada no consórcio de 80 mil, os 45 mil a gente dá de lance, pega eles para você e os outros 40 mil fica para fundo de reserva da empresa. De acordo com fiscais do PROCON e policiais civis, 21 pessoas foram presas, entre elas um adolescente de 17 anos, todos suspeitos de envolvimento com o golpe do consórcio. Apesar de ter sido interditada no mês de setembro, a empresa estava funcionando normalmente, com atendimentos realizados pela entrada dos fundos. E na primeira vez que nós interditamos, essa empresa contava lá com um pouco mais de 20 colaboradores, funcionários. E ontem, né, quando nosso serviço de inteligência detectou que essa empresa estava funcionando de forma clandestina, nós fomos até lá ontem, uma mega operação entre PROCON e Polícia Civil do Estado de Goiás, nos deparamos com mais de 80 colaboradores, ou seja, eles não estão para brincadeira. Para atrair os consumidores, a empresa publicava anúncios de carros e motos nas redes sociais. O alvo era principalmente os consumidores negativados. Enganados, os clientes pagavam a entrada de uma moto ou veículo, mas, na verdade, assinavam um contrato de consórcio em que jamais seriam contemplados. Essa empresa é uma empresa constituída para dar golpe no consumidor com o falso financiamento. As vítimas são atraídas por meio de publicações de marketplaces de Facebook e Instagram e, quando são atraídas para a loja física, lá são convencidas a dar a entrada, o que, na verdade, parece ser uma taxa de adesão a um consórcio, né, de uma outra empresa que não está situada no estado. Como não se sabe a quantidade de pessoas lesadas, a recomendação é que as possíveis vítimas procurem a Delegacia do Consumidor ou até mesmo de forma física o PROCON Goiás, que fica aqui na Rua 8, quase esquina com a Rua 3, no centro de Goiânia, ou através do telefone 151. O PROCON orienta outros consumidores para o cuidado de não cair neste tipo de golpe. Primeiro, viu uma moto ou um carro na internet e fez contato com o vendedor, pergunte se o carro ou a moto é dele. Se não for, comece a desconfiar. Segundo, se a empresa não disser que é consórcio de cara, desconfie. Terceiro, não dê nenhuma entrada sem que você esteja ciente do que você está comprando. Todo cuidado é pouco e, por fim, desconfie de parcelas baixas demais referente aos bens. Aí aquela velha frase que a gente conhece, meu amigo, o Brasil não é para amadores, não brinca, viu? No país do golpe, fique atento até quando parecer verdade, isso para tudo. Deixa eu falar do programa Bolsa Estudo do governo estadual, foi estendido também para os próximos 3 anos. Então a Bolsa é um incentivo, uma frequência e também bom desempenho escolar. E claro, os detalhes a gente acompanha com Sabrina Monteiro agora. O programa Bolsa Estudo foi criado em 2021 para atender estudantes do ensino médio da rede pública estadual.
Com a aprovação na Assembleia Legislativa de Goiás, o projeto foi ampliado. Em 2024, alunos do 9º ano também receberão a bolsa no valor de R$ 111,92. Então, 21, 22 e 23, nós trabalhamos com esse incentivo para os nossos estudantes do ensino médio, todos eles, inclusive estudantes da EJA, e a partir de 2024 entram os nossos estudantes do 9º ano. Ou seja, nós atendíamos até agora cerca de 229 mil estudantes, mas a partir de 2024 a gente atende mais 65 mil, ou seja, a gente vai chegar a quase 300 mil estudantes sendo beneficiados. Para receber a quantia, o aluno precisa cumprir alguns requisitos. Quais são os critérios? Frequência e aprendizagem. Frequência mínima de 75% mensal e aprendizagem quando eu olho para as notas bimestrais dos nossos estudantes. O programa já beneficia 229 mil estudantes. Com a ampliação, vai ajudar quase 290 mil. Além disso, o projeto tem feito com que mais alunos se mantenham matriculados. O cartão ajuda muito para a gente fazer compra de casa quando necessita, quando os pais precisam de ajuda, porque de vez em quando a renda não é muito grande para só ele sustentar a gente ajuda também de vez em quando. Ele ajuda muito em casa, né, que pagar a conta assim, que não estuda o dia inteiro. Na minha idade era bom trabalhar, mas no estudo o dia inteiro o cartão dá uma ajudada. Eu uso muito para comprar alimentos perecíveis lá para casa, como arroz, feijão, carne. E o que sobra eu compro alguma coisa para mim, um sorvete que eu quero tomar à tarde. É um mecanismo muito bom para que nós alunos não larguem os estudos e tenham frequência boa, notas boas e ajuda muito fora, tipo lazer, acessórios, camisas, principalmente comida também. A Clara, que está no 9º ano, falou da expectativa em poder receber o cartão no próximo ano. Eu acho que é extremamente positivo, principalmente para a gente que gosta bastante de ir no cinema, que gosta de ir para shopping, para as meninas que amam investir em maquiagens, produtos de cabelo, para os meninos também que sempre tem o futebol de sábado. Eu acho que é bem importante também e bem legal. É visível, sobretudo agora em época de matrícula, como os meninos têm vontade de permanecer na escola, ainda mais numa escola de tempo integral. O auxílio ajuda justamente a permanecer, diminui a ansiedade por ter que trabalhar, por ter que ajudar em casa. O auxílio vem justamente diminuindo essa ansiedade por sair da escola e ir para uma escola de tempo regular para trabalhar. Muito importante. Atenção, porque começa na semana próxima, né? Semana que vem, o período de pré-matrícula para alunos da rede municipal e tudo isso em Aparecida de Goiânia. Você vê os detalhes com o repórter Rafael Mesquita. Os interessados em vagas na educação infantil e nas escolas de tempo integral da rede municipal de ensino de Aparecida de Goiânia devem ficar atentos. O período de pré-matrícula será aberto na próxima terça-feira e segue até o dia 15. Ela pode ser feita no site da Prefeitura, www.aparecida.go.gov.br ou pelo aplicativo Matrícula Aparecida. A secretária de Educação do município, Idelma de Oliveira, afirma que a implementação do pré-cadastro é uma forma de atender melhor as famílias de baixa renda. Essa mudança de portaria foi justamente para oportunizar aquelas famílias mais vulneráveis, dando a oportunidade anterior, dentro de poucos minutos ou poucos segundos, abria o site lá para fazer as matrículas e já esgotava. Então, é para possibilitar, né, as famílias mais vulneráveis de ter esse acesso. Enquanto isso, em Goiânia, a Prefeitura conclui nesta quinta-feira o processo de renovação de matrícula para 2024, destinado a alunos veteranos da rede municipal. O processo deve ser realizado na própria unidade educacional em que o aluno está matriculado. Os pais ou responsáveis devem apresentar o CPF e o cartão de vacina atualizado. A chefe de gabinete da Secretaria de Educação de Goiânia, Débora Quixabeira, explica que em dezembro se inicia o pré-cadastro para novos alunos da rede municipal. Já no dia 4 de dezembro, a próxima segunda-feira, é a data em que se inicia um novo processo. É o processo de pré-cadastro para aquelas crianças e estudantes que querem ingressar na rede municipal de educação. Este pré-cadastro é feito via internet no site da Secretaria Municipal de Educação.
Lá, os pais, os responsáveis, vão ter a oportunidade de colocar as informações da criança, documentação, CPF, endereço e a unidade educacional aonde ela tem interesse em ser matriculada. A partir disso, nós na Secretaria fazemos todo um levantamento e abrimos no dia 8 de janeiro, a partir do meio-dia, para a solicitação efetiva da vaga. Já as famílias que desejam transferir os estudantes entre as unidades da própria rede municipal da capital devem aguardar até o dia 18 de dezembro para realizar o procedimento por meio do site sme.goiania.go.gov.br. E a Defensoria Pública Estadual realiza atendimento jurídico para a população em situação de rua. Está acontecendo ali no bairro de Campinas e o Lucas Santana conta todos os detalhes. Os atendimentos da Defensoria Pública do Estado de Goiás aconteceram na Praça Joaquim Lúcio, setor Campinas, aqui na capital. Hoje a gente está atendendo aqui no setor Campinas, na Praça Joaquim Lúcio, mas outras vezes são realizadas com outros projetos sociais, normalmente a cada 15 dias ou até mesmo mensalmente. Diversos serviços foram oferecidos para pessoas em vulnerabilidade social. Diversos serviços jurídicos são oferecidos, como segunda via de certidão de nascimento, segunda via de identidade, também segunda via de carteira de reservista. E outros atendimentos, como, por exemplo, consulta processual, até mesmo de processos criminais, em que as pessoas estão, às vezes, sem saber como está o seu processo. E aqui, às vezes, a gente, com o próprio celular, a gente já consegue ter a consulta, informar aquela pessoa sobre como está o andamento processual daquele processo. Além dos serviços oferecidos pela Defensoria Pública aqui do Estado de Goiás, o projeto acontece em parceria com uma organização não governamental que oferece refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade social. E os servidores da Câmara Municipal podem ter um final de ano mais recheado. É que vai ser votado um projeto de lei que prevê um bônus de R$2.000 para quase todos os funcionários da casa. Quem conta os destaques é o Rafael Mesquita. Mais uma vez estamos na Câmara Municipal de Goiânia e hoje vamos falar com o presidente da Câmara. Uma boa notícia para os servidores aqui da casa é que neste final de ano haverá um bônus de R$2.000 para os servidores. Quem vai falar um pouco mais para a gente sobre este assunto, projeto apresentado pela mesa diretora da casa, é o presidente Romário Policarpo. Presidente, explica para a gente por que o senhor decidiu aplicar esse bônus no final do ano para os servidores da casa. É uma forma da Câmara agradecer a esses funcionários pelo trabalho que eles têm feito, em especial aos funcionários efetivos da casa que nunca tiveram direito a esse benefício e que passam agora também a ter direito a esse benefício, não só eles também, como os funcionários também que prestam serviço aqui por 8 horas diárias. O senhor coletou assinaturas de vereadores aqui da casa ou vai ser apresentado um projeto de lei? Como é que vai funcionar o trâmite? É uma mudança do regimento, né? Um projeto que precisa ser votado aqui pela Câmara. Praticamente todos os vereadores assinaram, só não assinaram aqueles que ainda não estiveram presentes aqui na sessão, mas que também devem assinar, porque acaba que é um projeto que são para todos os funcionários que trabalham aqui na casa, são recursos do 10º que sobraram e por conta disso nós decidimos fazer esse projeto para poder ajudar um pouco mais os servidores aqui da casa. É apenas para servidores efetivos? Servidores efetivos e alguns comissionados que trabalham 8 horas diárias. Não são para todos os servidores que trabalham por 6 horas, esses não terão direito. É isso, nós vamos caminhando para o final de mais um Boa Noite Goiás, agradecendo você, o carinho da audiência e companhia. Estamos de volta amanhã nesse mesmo horário, eu te espero. Até lá, tchau!